Você já imaginou o que realmente significa a escada de Jacó? Aquela visão extraordinária que Jacó teve no deserto, onde anjos subiam e desciam entre a terra e o céu, e Deus estava no topo, falando com ele? Muitos conhecem a passagem, mas poucos sabem que, muitos séculos depois, Jesus Cristo revelou o verdadeiro significado dessa escada. E essa explicação mudou para sempre a compreensão da ligação entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Esta não é apenas uma história sobre uma visão profética no meio do deserto. É a revelação de um mistério que atravessa os séculos, conecta os patriarcas, os profetas e culmina na figura central da fé cristã, Jesus Cristo. Imagine estar diante de uma escada que não é feita de madeira ou pedra, mas de algo muito maior, uma ligação espiritual, uma ponte entre o homem caído e o Deus Todo-Poderoso. A pergunta que ecoa ao longo das eras é: quem é essa escada? Para onde ela conduz? E o mais importante, qual o papel de Jesus nisso tudo? Na Bíblia, em Gênesis 28, lemos sobre Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, parando para descansar e tendo um sonho sobrenatural. No meio do nada, com apenas uma pedra como travesseiro, ele vê o céu se abrir e anjos subindo e descendo por uma escada que ia da terra até o trono de Deus. Aquele sonho, até então, parecia ser apenas uma confirmação da promessa feita a Abraão. Mas será que era só isso? Séculos depois, o próprio Jesus, ao chamar Natanael para ser seu discípulo, menciona diretamente essa escada, dizendo: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por que Jesus disse isso? O que ele quis revelar? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nesse mistério bíblico e espiritual. Vamos entender como a escada de Jacó não é apenas um símbolo antigo, mas um anúncio profético do Messias, o Cristo que seria a ponte definitiva entre o céu e a terra. Prepare-se para ver a Bíblia como talvez nunca viu antes. Fique comigo até o final desta história, porque ao terminar, faremos juntos uma oração especial, pedindo a Deus que nos ajude a compreender os mistérios espirituais e a encontrar a nossa própria conexão com o trono celestial. Se gostou dessa proposta, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias bíblicas. E claro, comente o que achou dessa introdução, queremos muito saber a sua opinião. E agora, respire fundo, porque estamos prestes a desvendar. Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. O cenário desta história começa em tempos muito antigos, mais de 1000 anos antes de Cristo, numa terra árida e marcada por vales, montanhas e desertos, a terra de Canaã. Ali vivia Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, pertencente a uma linhagem escolhida por Deus para cumprir uma promessa eterna, de que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jacó não era um homem qualquer. Sua história, marcada por enganos e fugas, começa com um conflito familiar profundo. Ele havia enganado seu irmão Esaú, usurpando-lhe a bênção do primogênito, algo considerado sagrado naquela cultura. Temendo a vingança do irmão, Jacó foi forçado a fugir de casa, deixando para trás sua família, seu conforto e a segurança que conhecia. Agora, sozinho, exausto e com o coração carregado de culpa e medo, ele se vê no meio de um deserto desconhecido. O céu estrelado cobre sua cabeça e, como travesseiro, ele usa uma simples pedra. Sem saber, aquele seria o palco de uma das experiências mais sobrenaturais da história humana, a visão da escada celestial. Naquele cenário silencioso e hostil, onde o perigo e a solidão se encontravam, Deus escolhe revelar a Jacó uma visão que não apenas mudaria sua vida, mas que anunciaria, através dos séculos, a vinda de Jesus Cristo. É nesse momento que a figura de Jacó deixa de ser apenas um homem em fuga, para se tornar um patriarca, um portador das promessas divinas, um homem chamado a estabelecer uma nação. Mas, além de Jacó, há outro personagem essencial que permeia toda esta narrativa: Jesus Cristo. Embora ainda não tivesse se manifestado fisicamente naquele tempo, ele já era o centro dos planos eternos de Deus. E seria ele, muitos séculos depois, quem explicaria o real significado da visão de Jacó, revelando-se como o cumprimento vivo daquela escada que ligava o céu à terra. Essa introdução prepara o terreno para que possamos compreender a profundidade do que está prestes a ser revelado. A escada não era apenas um caminho de anjos, mas um símbolo profético de algo muito maior, a mediação entre Deus e os homens, realizada na pessoa de Jesus. Jacó, em sua caminhada pelo deserto, estava exausto, confuso e cheio de temor.
Ao deitar-se naquela noite fria, ele não imaginava que o céu se abriria para ele de maneira tão extraordinária. Em seu sono, teve uma visão que ecoaria pelos séculos. Uma escada, ou melhor, um zigurate celestial, erguia-se da terra aos céus, e anjos subiam e desciam por ela, em uma movimentação constante e intensa. No topo da escada, estava o Senhor, o Deus de Abraão e Isaque, que falou diretamente a Jacó, reafirmando a aliança feita com seus antepassados. Deus disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência, e em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aquela visão não era apenas um consolo para um homem amedrontado. Era uma declaração divina, um selo espiritual de que Deus estava conduzindo a história, mesmo quando os homens falhavam ou fugiam. Jacó acordou assustado e declarou: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Por séculos, esse episódio foi entendido como um marco da aliança de Deus com Israel, e de fato foi. Porém, havia um significado ainda mais profundo, escondido aos olhos dos antigos, que só seria plenamente revelado com a vinda do Messias. Agora, vamos avançar mais de 1000 anos no tempo, para Galiléia, onde um carpinteiro, que dizia ser o Filho de Deus, caminhava entre os homens. Jesus de Nazaré, em sua missão, escolhia aqueles que seriam seus discípulos. Um deles foi Filipe, que ao encontrar Natanael, correu para contar-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Natanael, cético, questiona: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe insiste: Vem e vê. Quando Natanael se aproxima de Jesus, antes mesmo que ele fale algo, Jesus declara: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Surpreso, Natanael pergunta: De onde me conheces? E Jesus responde: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Natanael, atônito, reconhece: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E é nesse momento que Jesus conecta essa cena com a antiga visão de Jacó, dizendo: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este é o ponto de virada. Jesus está se apresentando não apenas como o Messias prometido, mas como a própria escada de Jacó. O símbolo que Jacó viu em sonho não era uma simples estrutura espiritual, mas a representação profética do Cristo, o mediador entre Deus e os homens. O suspense cresce, pois agora a antiga visão se ilumina com um novo significado. Não são os anjos ou a escada que devem ser o foco, mas aquele sobre quem eles se movem, Jesus, o Filho do Homem, que estabelece a ponte definitiva entre o céu e a terra. Essa revelação é grandiosa e muda para sempre a interpretação dessa passagem bíblica. Não estamos diante de uma metáfora qualquer, mas da antecipação do plano redentor de Deus para toda a humanidade. O clímax desta narrativa ocorre justamente quando Jesus, com poucas palavras, desvenda o mistério guardado por séculos. Diante de Natanael e dos demais discípulos, ele revela: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Naquele instante, o que era apenas um sonho distante, visto por Jacó numa noite solitária no deserto, torna-se uma realidade viva e encarnada. Jesus se apresenta como a escada espiritual, o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Não é mais preciso de templos, sacrifícios ou intermediários religiosos para acessar a presença divina. Agora, o caminho é uma pessoa, Cristo. Esta declaração de Jesus é um divisor de águas. Ela resume toda a missão messiânica: reconciliar o homem com Deus, estabelecer uma conexão direta, sem barreiras, sem véus, sem limites. A escada de Jacó representava essa conexão, mas não era a conexão em si, era apenas a sombra da realidade que agora se manifestava em Jesus. Na cultura judaica, a escada era compreendida como um local onde o céu tocava a terra, onde Deus se comunicava com o homem. Jesus, ao aplicar essa visão a si mesmo, está afirmando de forma contundente: eu sou esse lugar de encontro. Eu sou a porta do céu. Eu sou o caminho. Esse momento é de cortar a respiração. Imagine os discípulos ali, em silêncio, tentando absorver o que Jesus estava dizendo. Eles conheciam bem a história de Jacó, ensinada desde crianças, e sabiam da importância daquela visão. Agora, ouvir que a escada não era apenas um objeto simbólico,
mas que estava diante deles, personificada no próprio Jesus, era simplesmente transformador. Este é o ápice da revelação. A escada de Jacó não era uma construção espiritual isolada, mas um prenúncio de Cristo. Os anjos subindo e descendo simbolizavam a comunhão constante entre o céu e a terra, operada por meio do Salvador. Ao se intitular o Filho do Homem, Jesus também evoca a profecia de Daniel, onde o Messias é apresentado como aquele que recebe autoridade, glória e um reino eterno. Assim, ele não apenas se apresenta como a escada, mas como o Rei Celestial, o Mediador eterno e o Salvador Supremo. Esse clímax nos convida a uma profunda reflexão. Quantos de nós ainda buscamos escadas espirituais alternativas, esquecendo que Jesus é o único caminho? Quantos ainda tentam construir pontes por conta própria, quando Deus já providenciou a ligação perfeita entre o céu e a terra? Ao reconhecer Jesus como a verdadeira escada de Jacó, somos convidados a abandonar as tentativas humanas de alcançar Deus por nossos méritos e a confiar exclusivamente na graça oferecida por Cristo. Depois daquele clímax revelador, a história da escada de Jacó jamais pôde ser vista da mesma forma. O que antes era um sonho profético, uma visão misteriosa de um homem fugindo pelo deserto, agora se tornava uma poderosa mensagem de esperança e redenção para toda a humanidade. A escada é Cristo, e a promessa feita a Jacó se cumpre plenamente em Jesus, que veio para estabelecer um novo e vivo caminho até o Pai. O desfecho dessa história nos mostra que Deus sempre esteve conduzindo a humanidade em direção a esse ponto, a reconciliação. Desde o Éden, quando a comunhão entre Deus e o homem foi quebrada pelo pecado, o Criador preparava um meio de restaurar essa ligação. A escada de Jacó foi uma antecipação dessa obra, uma sombra da realidade que haveria de se manifestar em Cristo. Quando Jesus afirmou ser o cumprimento daquela visão, ele não apenas reinterpretou a antiga narrativa, mas a consumou. Sua vida, morte e ressurreição tornaram-se a verdadeira ponte entre o céu e a terra. Agora, todos aqueles que creem nele podem experimentar a presença de Deus, não mais como um sonho distante, mas como uma realidade presente e transformadora. A escada, que em Gênesis foi vista por Jacó deitado sobre uma pedra, apontava para a pedra angular que seria rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, Jesus Cristo. Ele é o fundamento seguro, a base sobre a qual se ergue nossa esperança. Não precisamos mais temer como Jacó temeu, nem fugir como ele fugiu, pois em Cristo encontramos abrigo, segurança e direção. Este desfecho nos convida a refletir, assim como Jacó teve sua vida transformada após aquela visão, tornando-se Israel, pai das 12 tribos, também nós podemos ter nossas vidas profundamente impactadas ao reconhecer Jesus como a verdadeira escada espiritual. Não importa o nosso passado, os enganos cometidos, ou as fugas que empreendemos, Deus, em Cristo, nos oferece um novo caminho, uma nova identidade e uma nova missão. E assim, o homem que dormia sobre uma pedra no deserto se levantou transformado, com a certeza de que Deus estava com ele. Da mesma forma, cada um de nós pode se levantar da sua própria pedra, dos seus momentos de solidão e desespero, com a convicção de que o céu está aberto e Cristo é o caminho. E assim, encerramos esta poderosa reflexão sobre a escada de Jacó e a revelação que Jesus nos trouxe. O que antes parecia apenas uma visão distante, um símbolo do passado, se transforma agora em um convite vivo e presente, caminhar sobre a escada espiritual que é o próprio Cristo. Essa história não é apenas sobre Jacó, nem apenas sobre um episódio isolado da Bíblia. Ela é sobre mim, sobre você, sobre todos nós que, em algum momento da vida, nos encontramos deitados sobre pedras duras, em desertos áridos, sem saber qual direção tomar. Jacó fugia, com medo e insegurança, mas foi justamente ali, naquele lugar de aparente abandono, que Deus se revelou de forma mais gloriosa. E assim também acontece conosco. Às vezes, Deus permite que atravessemos desertos, noites escuras e momentos de solidão para que possamos perceber que não estamos sozinhos. O céu está aberto. A escada está diante de nós. E o convite é claro: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo é o caminho, a ponte, a escada que nos leva de volta ao Pai. Não há outro meio, não há outra estrutura, não há outra solução. Através dele, temos acesso à eternidade, somos reconciliados com Deus e recebemos uma nova identidade, assim como Jacó recebeu ao se tornar Israel. Por isso, eu te convido, não apenas admire a escada, mas suba por ela, avance em fé, se entregue totalmente ao amor de Cristo, que se fez ponte para você alcançar a salvação. Se essa história falou ao seu coração, não deixe de conferir outras aqui do canal.
Temos muitas narrativas bíblicas que vão edificar a sua fé, fortalecer a sua esperança e aquecer o seu espírito. E claro, comente aqui embaixo o que você achou dessa reflexão. Sua opinião é muito importante para nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E não saia ainda! Fique conosco até o final, pois agora vamos fazer juntos uma oração especial, pedindo que Deus nos ajude a compreender os mistérios espirituais, a crescer na fé e a caminhar com segurança rumo à eternidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o mesmo Deus que se revelou a Jacó no meio do deserto, o mesmo que falou através da visão da escada celestial, e o mesmo que, em Cristo Jesus, abriu o caminho para que tivéssemos livre acesso ao Teu trono de graça. Hoje, Pai, Te agradecemos porque não precisamos mais caminhar sozinhos, não precisamos mais nos deitar sobre pedras de angústia e solidão, achando que estamos abandonados. A Tua presença está conosco, a Tua escada está posta, e Jesus Cristo é o mediador perfeito, o Salvador das nossas almas. Senhor, assim como Jacó, nós muitas vezes erramos, fugimos, enganamos, temos medo e carregamos culpas profundas em nosso coração. Mas assim como Tu te revelaste a ele, nós te pedimos, revela-te a nós também. Mostra-nos a Tua escada, mostra-nos o Teu caminho. Não queremos mais andar perdidos, não queremos mais tentar construir pontes humanas para Te alcançar, pois sabemos que Tu já providenciaste a única escada verdadeira, Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a abandonar as nossas próprias tentativas de autossalvação. Que possamos compreender, de uma vez por todas, que não é pelas nossas obras, mas pela Tua graça que somos salvos. Nos ensina a confiar plenamente em Jesus, a subir cada degrau dessa escada espiritual, deixando para trás o pecado, o medo, a insegurança, e avançando em direção à vida abundante que Tu nos prometeste. Senhor, nos dá olhos espirituais para ver o céu aberto sobre nós, para perceber que há anjos subindo e descendo, ministrando, cuidando e protegendo os que são herdeiros da salvação. Nos dá um coração sensível para ouvir a Tua voz, assim como Jacó ouviu naquela noite fria e solitária. Que essa oração, ó Deus, seja como um marco espiritual na nossa vida. Que possamos sair daqui transformados, renovados, fortalecidos na fé. Que nunca mais vejamos a história da escada de Jacó como um simples relato do passado, mas como uma poderosa revelação do Teu amor, da Tua provisão e do Teu plano eterno para a humanidade. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco agora. Que o Senhor entre com provisão nas suas necessidades, que cure as enfermidades, que traga paz às famílias, que abra portas onde todas parecem fechadas. Que todos nós possamos ter um encontro real contigo, assim como Jacó teve, e que saíamos desse encontro marcados para sempre. Em nome de Jesus Cristo, a escada viva, a ponte eterna, o caminho infalível, nós oramos, crendo e agradecendo. Amém.